Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem? Estamos aqui mais uma terça-feira, continuando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje provavelmente terminaremos o capítulo 4, tá? Lembrando que esse estudo retornou após uma pausa, então na semana passada vocês que assistiram viram que o estudo retornou normalmente, mas agora há uma novidade que este estudo passa a ser offline por tempo indeterminado por questões técnicas. Os 4 estudos que eu faço aqui no YouTube vão seguir o mesmo padrão. Então, eu vou tentar colocá-lo sempre no mesmo dia em que o estudo ocorria. Então, os estudos do Evangelho serão disponibilizados às terças-feiras, como vinha sendo. E para não perder nenhuma atualização agora, mais do que nunca é importante se inscrever no canal. Se você se inscreve aqui no canal Mude, sempre que um dos 4 vídeos novos são postados, você vai receber uma notificação, tá? Eu vou tentar postar no dia, mas aí você vai ter a hora certinho se você se inscreve aí no canal Mude, tá? Mesmo os vídeos de Joana de Ângeles, os outros estudos que eu faço, para quem não sabe, são 4 estudos, tá? O Livro dos Espíritos, o Evangelho, este aqui, o livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior e o livro Triunfo Pessoal, ambos de Divaldo Franco e Joana de Ângeles, tá legal? Então eles vão ser todos colocados aqui. Aí você pode entrar aqui no canal e lá na playlist que vai ter os vídeos tudo certinho. Aí vai ficar mais tranquilo. Isso foi bem debatido na minha página ali no Facebook, né? Não foi uma decisão unilateral, mas o que acontece é que ou eu tomava essa decisão de continuar fazendo os estudos offline, não vai mais ter participação no chat, não vou mais dar boa noite para as pessoas que nem era, ou então os estudos só retornariam em 2018, tá? Então, por bem, nós vamos dar continuidade dessa maneira. Não é o ideal, não é perfeito, mas pelo menos assim dá para seguir, tá legal? Então vocês também vão notar a diferença que o estudo vai ter um pouco mais de conteúdo do que tinha antes, porque antes eu preparava com uma brecha para essas participações, tá? Agora, como não tem mais participações, o estudo vai ser todo focado aqui nos slides. Este é o estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, realizado pelo canal Mood em parceria com o Overbook Marketing Digital e Financiamento Coletivo. E eu sou Vitor Antenori Rossi, falando de São Paulo. Como eu disse, nós estamos hoje no encontro de número 20 e encerraremos o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Parte 4. Se não der para encerrar hoje, tudo bem, mas provavelmente vai dar sim, tá legal? Então vamos lá. Estamos nas instruções dos espíritos sobre a temática. Item 4.3. Instruções dos espíritos. Limites da encarnação. Lembrando que nas instruções dos espíritos são instruções dos espíritos. Pode ter algum comentário de Kardec, mas de forma geral são os espíritos que auxiliaram na construção do Evangelho que tem um espaço ali para colocar suas mensagens. Item 24. Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. Isso bate de uma forma positiva, né, com o estudo do Livro dos Espíritos, que fazemos às quintas. Nesta última quinta-feira, foi justamente sobre isso, né? Nós estamos falando também dessa questão dos mundos, nós estamos falando ali se o mundo progride, se o mundo não progride. Então tem uma conexão com essa questão de como é que então o mundo gira ao redor da Terra? Todos os planetas têm vida igual tem o planeta Terra?
E lá no Livro dos Espíritos isso é explicado, que não, que cada planeta tem um tipo de vida diferente. Então aqui bate com isso, tá? E vai ficar mais fácil para nós compreendermos. Com a questão do glossário, diáfano significa que permite a passagem de luz, transparente, límpido. Então vamos ler de novo. Quais os limites da encarnação? Pergunta positiva, né? Uma pergunta interessante. A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Então, a resposta ela traz uma variável aqui, né? Um porém, não é tão simples dizer qual é o limite da encarnação. Então, o que está sendo colocado pelo Espírito depende do ponto de vista. Se você está colocando o ponto de vista dos limites da encarnação no que você considera o envoltório físico, isso vai se modificando. Então, esse envoltório vai ficando mais etéreo. Ou seja, se eu quiser saber os limites da encarnação num corpo na Terra, que é bem material, é uma coisa. Se eu quiser saber da encarnação em um corpo menos material, então vai isso um pouco mais longe. Não dá para responder essa pergunta de uma forma assim, é A mais B. A encarnação vai até aqui, a encarnação vai até ali, porque a nuance é muito sutil, assim, tem uma sutileza muito grande nessa paleta, né? Imagina uma paleta de cores assim, né? Nós tínhamos na pré-escola usava aquela paleta que tinha o vermelho, azul, só as cores primárias, né? Amarelo, verde. Mas na verdade, imagine aquela paleta de um designer, assim, né? Uma paleta infinita de cores. Para ele não tem só o amarelo, o vermelho, tem pequenas mudanças ali que fazem uma diferença muito grande. Então essa paleta também infinita aí de possibilidades que o espírito tem, de se modificar, de melhorar, de evoluir, de ir mudando de mundos e de ir mudando a si mesmo, então fica impossível de traçar, de dar, oferecer uma resposta totalmente objetiva, segundo é colocado aqui. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Não é na Terra. Tá? Ele é mais em mundos mais adiantados que a Terra. Nós não temos que ficar esperando assim que isso vai ser uma coisa que acontece da noite para o dia. Não vai. Certo? Assim como a evolução levou milênios, levou milhões de anos, não é da noite para o dia que o corpo que nós habitamos aqui na Terra vai se modificar. A Terra está passando por uma transformação, nós estamos passando por uma transição planetária no que diz respeito a espíritos melhores vindo para cá. Então a alteração que começa a acontecer não é tanto neste corpo físico que nós habitamos, mas no conteúdo dele, né? Vamos pensar assim, os espíritos que habitam este corpo físico agora são espíritos um pouco melhores. Mais evoluídos, tá? Não vamos dizer melhores assim, senão estou dizendo que nós somos piores, mas mais evoluídos, já mais avançados que nós. Como consequência, eles também vão alterar este corpo aqui. Porque nós sabemos que a evolução não dá saltos, só que a evolução é inteligente. Certo? Quando você aplica o darwinismo nas coisas, você vê que é inteligente. Então, a natureza se modifica e se adapta a qualquer situação. Chegará um momento que nos adaptaremos a isso. Então, essa geração que está chegando aí é uma geração menos onívora. Eles vão comer menos carne, menos açúcar, eles vão comer menos massa. Vai ser esse pessoal mais fitness, um pessoal mais atividade física, um pessoal menos compulsivo com comida, porque eles serão menos compulsivos com tudo. Então, se você imagina aí 1.000, 10.000, 100.000, sei lá quantos mil anos, né? A previsão é de que a Terra ainda dure mais uns 5 milhões, segundo alguns astrônomos aí fazem projeções de quando o nosso sistema solar entrará em algum tipo de caos. Então dá tempo disso começar a ter mudanças. Isso vai sendo passado de geração para geração, o corpo vai se readaptando, essa memória celular, né, o DNA, tudo isso vai se alterando com as gerações e chegará um momento em que este corpo será menos material. E aí sim nós teremos na Terra
corpos menos materializados, mas não veremos isso com estes olhos. Poderemos até estar participando disso, mas haja folhinha de calendário para rasgar até lá. Em grau mais elevado, é diáfano, ou seja, quase transparente e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. Quer dizer, o espírito ele não pode chegar num mundo inferior ao que ele está. Ao superior não é possível, tá? Não é possível porque nós temos condições de viver no planeta Terra. Se você for tentar chegar passar a estratosfera, se você chegar ali e começar a navegar no espaço sideral, com este corpo aqui você não sobrevive, né? Você vai morrer pela ausência de oxigênio. Nem sob a água você sobrevive com esse corpo aqui, certo? Então não dá para nós, com este corpo, irmos para um local melhor. Mas é possível que um espírito que já não precise mais desse corpo volte para cá, mas ele vai precisar passar por uma adaptação, porque é uma energia muito densa. Assim, pensando de uma maneira bem grosseira, imagine que você já chegou num nível da sua vida profissional aí que você dirige um carro com direção hidráulica, todo elétrico, todo maravilhoso, e aí de repente fala, ó, tem uma missão para você, você vai pegar essa Kombi aqui que de vez em quando pega fogo, com folga na direção, e numa das marchas não está funcionando e o freio vai devagar porque ele não é muito bom. A pessoa não vai se adaptar. O dono daquela Kombi dirige com o pé nas costas. É uma facilidade muito grande, né? Porque a transição ela é difícil para os dois lados. Eu me lembro quando eu tirei carta numa Brasília, que era aquela Brasília da família para todo mundo tirar carta. Então ela era muito zoada. E depois que eu tirei carta naquela Brasília, que eu dirigi aquela Brasília de forma maravilhosa, meu pai deixou eu pegar o carro dele. E o carro dele tinha a direção hidráulica. E a primeira curva que eu fui fazer, eu subi no canteiro, porque eu fui com aquela brutalidade que a Brasília precisava e de repente era só fazer aquilo, o carro foi. Então, quer dizer, para mim foi pior. Eu levei um tempo para me adaptar a dirigir o carro do meu pai, assim como se o meu pai pegasse aquela Brasília, ele também ia ter dificuldade, mas um pouco menos, porque ele já passou por ela. Então, um espírito como Jesus, por exemplo, que já está num grau avançado no que nós estamos aqui na Terra, é um esforço para ele estar aqui, ter vindo aqui. Foi um esforço muito grande nesse sentido. É esse esforço assim que nós precisamos valorizar também. O esforço de ter que reaprender a conviver com isso. Reaprender a conviver com cólica, reaprender a conviver com azia, com insônia, com cefaleia, né, dor de cabeça, com cãibra. Ele sentiu tudo isso. Deve ter tido uma época em que ele ficava jantando na casa dos outros, se alimentava bem, tinha muito amor, tinha muita energia, mas será que ele nunca pegou alguém que cozinhasse mal? E aí, de repente, deu um intestino preso ali, deu um intestino solto. Então, são coisas assim que o espírito em um grau evoluído não precisa mais passar. Mas, como ele já passou por aquilo, é muito mais fácil para ele do que tentar trazer-nos o que ele já conhece. Tanto que ele teve que decodificar o que ele sabe, transformando em historinhas que nós chamamos parábolas, para soar mais adulto, mas na verdade ele conversou como se fôssemos crianças. Contou historinhas. Porque se ele viesse contar para nós o que ele sabe, da forma como ele sabe, nós não compreenderíamos. Está muito acima. Compreende? Percebendo isso aí, fica claro entender a grandiosidade do que foi Jesus. E fica claro entender que alguns espíritos, não é que Jesus foi o único que fez isso, tem um monte fazendo isso. Tá? Mas nem todos têm a missão que ele teve. Tem gente que está fazendo isso para cuidar de criança abandonada, tem gente que está fazendo isso para ajudar o outro a se livrar do alcoolismo. Tem espíritos superiores aqui encarnados, muitos, muitos. E eles estão em missões, sejam elas locais, sejam em missões específicas, por conta dessas ligações que nós fazemos. Imagine que você ama seu filho, mas seu filho é um usuário de cocaína em estágio avançado. E aí você conseguiu se depurar a ponto de não precisar mais encarnar na Terra.
Só que você chega e fala voluntariamente, olha, eu não quero ir porque eu amo demais esse espírito que foi meu filho e eu quero ajudá-lo. E aí pode ser que você encarne de novo como mãe dele, como esposa, como qualquer coisa, para auxiliá-lo a passar por aquilo. Então isso está cheio aqui em volta. Mas como eles são superiores, e o que faz deles superiores é justamente a capacidade de fazer caridade sem holofote. Então eles não vão fazer propaganda de si mesmo e não vão deixar a mão esquerda saber o que a direita fez. Então é muito difícil rastrear esses indivíduos, mas eles estão por aqui. E pode ser que algum esteja próximo a você. E pode ser que você seja um. Por que não? Aqui eu coloquei uma nota do expositor no perispírito. Tem uma nota do expositor aqui no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, no vocabulário espírita. O Allan Kardec tem o vocabulário espírita, então tem a definição de perispírito. Porque eu percebi, assim, nas perguntas que às vezes as pessoas fizeram nos estudos, ou pós-estudos, ou nos grupos, ou enviou por e-mail, enfim, mesmo que eu não consiga responder tudo isso, eu vejo que chegou, né? Então, a questão do perispírito técnica. Algum fala assim, é um envoltório, tipo não sei o que, nós já passamos por isso também, então agora vamos dar uma refrescada, já que o estudo ficou um tempo parado, aquela revisãozinha de um slide. O que é o perispírito na visão técnica da coisa? Perispírito, de peri, significa em redor, e espíritus, espírito. Então, em redor do espírito, ou ao redor, né? Invólucro semimaterial do espírito depois da sua separação do corpo. O espírito o tira do mundo em que se acha e o troca a passar de um a outro. Ele é mais ou menos sutil ou grosseiro, segundo a natureza de cada globo. O perispírito pode tomar todas as formas à vontade do espírito. Ordinariamente, ele assume a imagem que este tinha em sua última existência corporal. Embora de natureza etérea, a substância do perispírito é suscetível de certas modificações que a tornam perceptível à nossa vista. É o que se dá nas aparições. Ela pode até, por sua união com o fluido de certas pessoas, tornar-se temporariamente tangível, isto é, oferecer ao toque a resistência de um corpo sólido, como se vê nas aparições exteriológicas ou palpáveis. A natureza íntima do perispírito não é ainda conhecida, mas poder-se-ia supor que a matéria do corpo é composta de uma parte sólida e grosseira, e de uma parte sutil e etérea, que só a primeira sofre a decomposição produzida pela morte, ao passo que a segunda persiste e segue o espírito. Então, revisãozinha aqui. Glossário, esterologia, estudo das partes sólidas dos corpos vivos. Entender o que é perispírito nos ajuda a compreender o limite da encarnação. Porque imagine aquelas situações, algumas pessoas têm a clarividência, enxergam espíritos com uma natureza muito fácil, assim, alguns níveis de mediunidade ostensiva de clarividência, a pessoa ela anda na rua e ela não sabe o que é encarnado e o que é desencarnado. Ela entra no metrô, tem uma pessoa lá, ela acha que é uma pessoa encarnada e não é, está desencarnado, porque isso é comum para ela, tá? Nem é tão bom isso, às vezes a pessoa fala, eu queria ver e tal, ou então, não, Deus me livre, eu não quero ver, eu oro todo dia para não ver, né? Tem gente que morre de medo, e tem outras que gostariam, mas acaba sendo muito difícil, principalmente quando a pessoa não tem uma instrução reencarnacionista e acaba sendo confundida com esquizofrenia, né? E pode ser, em alguns casos, realmente só esquizofrenia, a pessoa está tendo alucinações, tá? Mas no que se refere à percepção é isso. Então tem aqueles filmes que o indivíduo aparece para a pessoa, tem pessoas que viram, minha mãe desencarnou, no dia seguinte eu a vi e tal. O perispírito, ele não tem forma, tá? O perispírito, imagine que é uma argila. Ele toma a forma que você quiser dar a ele. Claro que quanto mais mérito você tem, mais sabedoria você tem para lidar com isso. Acaba sendo muitas vezes uma transposição automática, tá? Então o perispírito responde ao comando mental. Se eu gostei da minha encarnação como Vitor, e eu quero ser reconhecido como Vitor,
depois que eu desencarnar, eu provavelmente vou ter essa cara aqui. Se eu não gostei, mas aí depois que eu desencarno, eu lembro de uma outra, onde eu fui uma pessoa muito melhor e eu era uma mulher, por exemplo, aí eu vou acabar aparecendo aquela forma de mulher. Se eu cometi muito crime e tenho muita dívida, eu provavelmente não consigo me desligar dessa forma, porque é parte do processo de resgate é que as pessoas me achem. Porque já pensou, eu chego aqui, eu roubo o dinheiro de todo mundo, eu engano pessoas, eu mato, eu assassino, aí eu desencarno, ponho a cara de uma menina de 15 anos, um menino de 17 anos, e ninguém me acha. Só que a vibração não permite. Então eu vou continuar sendo vibratoriamente aquilo. Então eu me aprisiono na forma, porque eu preciso ser achado e preciso pagar pelas dívidas que eu tenho. A minha consciência não me deixa tomar outra forma, porque eu tenho um sentimento de que vão me achar. Não é, não, você vai ficar nessa forma aí, não vai poder mudar porque eu quero que você se dê mal. Não é por isso. A consciência do indivíduo não liberta ele quando ele desencarna. Porque a maioria desses indivíduos que são corruptos, esses indivíduos que são assassinos, eles não imaginam que exista algo após a morte. Quando o cara pega uma arma, aponta para a cabeça do outro e atira para furtar um smartphone, ele não imagina que esse cara vai continuar vivo. Na cabeça dele acabou. Quando ele desencarna e se vê vivo, a mente dele fala, opa, peraí, se eu não morri, então quer dizer que todo mundo que eu matei também não. Aí ele já começa a procurar. E esses caras, alguns estão procurando ele. Então alguns, quando desencarnam, já está lá. Né? Quando isso fica claro para o indivíduo, ele toma um susto. Tá? Então pode acontecer, por exemplo, de um espírito que venha querer se manifestar e a pessoa fala assim, eu vi só daqui para cima. Não tinha nada embaixo, era só a cabeça. Porque ele toma a forma só o necessário para que a pessoa saiba, ó, sou eu. Eu não preciso mostrar tronco, eu não preciso mostrar pernas, eu não preciso mostrar nada. Eu só preciso que você me reconheça no rosto. Porque, se possível, eu não precisaria nem mostrar o rosto. Só que se eu estou aqui em casa e começo a ouvir uma voz, eu falei, epa, meu avô desencarnado. Aí eu ouço a voz do meu avô, eu falo, será que é meu avô? Se ele aparece, só a cabeça dele, né? Aí eu já sei, não, é meu avô. Ou é alguém se passando pelo meu avô, mas a minha visão me dá a sensação de que é o meu avô, e aí eu passo a acreditar mais nisso, tá? Então o espírito pode se mostrar inteiro, pode se mostrar só como um vulto, assim, como se fosse um borrão, ele pode se mostrar só a cabeça, ele pode se mostrar o que ele quiser, porque na verdade isso está sendo moldado pela mente dele, não tem aquela forma. Então o espírito pode chegar num caso de licantropia, por exemplo, pode. Ah, como é isso? O indivíduo está lá no umbral e você está andando no umbral e vê um lobo correndo para lá e para cá, vê um jacaré se rastejando e fala, mas tem jacaré aqui? Não é, são espíritos. Eles estão animalizados por processos obsessivos, processos neuróticos e psicóticos, e tomaram essas formas, forma de dragão, forma do que quer que seja. Então, o perispírito não é que ele pode tomar a forma de qualquer ser humano que ele quiser, ele pode tomar qualquer forma que a mente do indivíduo projete. Então, se ele é um indivíduo que passou a vida com muita raiva, batendo em todo mundo, querendo ser maior que todo mundo, ele descobre que ele pode projetar uma imagem de ódio muito grande, ele vai se transformando na imagem que ele tem do que é temeroso. Se ele imaginava, por exemplo, que o diabo era um ser com chifres todo vermelho e com um tridente, ele pode se mostrar dessa forma para os outros. Porque é isso que ele considera que é temeroso, e como ele quer ser temido, ele assume a forma daquilo que ele tem mais fobia, para depois ter um controle sobre os que desencarnam. Então imagina que você desencarna dentro do protestantismo, do catolicismo, não acredita em reencarnacionismo e dá de cara com o diabo. Você vai acreditar que é o diabo. Não é um cara que está se aproveitando daquilo. Aí eles vão escravizando espíritos para furtar a energia espiritual, para furtar o trabalho, para deixar em processos obsessivos. Tem várias situações assim que os espíritos inferiores se utilizam, vampirizam e abusam dos espíritos desencarnados, principalmente aqueles que estão na ignorância ou que eram fanáticos religiosos. Invólucro semimaterial do espírito depois da separação do corpo. Tá, aqui no segundo parágrafo.
Embora de natureza etérea, a substância do perispírito é suscetível de certas modificações que a tornam perceptível à nossa vista. É o que se dá nas aparições. Ela pode até, por sua união com o fluido de certas pessoas, tornar-se temporariamente tangível. Isso é muito raro, mas acontece de você poder, inclusive, tocar um espírito. Mas precisa ter um médium que tenha esse tipo de mediunidade, tem que ter um espírito que pode fazer isso, porque ele foi dado o mérito ou o direito, e nunca vai ser por uma situação meramente assim de curiosidade ou de saudade ou o que quer que seja. Tem sempre uma causa muito grande para que algo desse tipo aconteça. Isto é, oferecer ao toque a resistência de um corpo sólido, como se vê nas aparições estereológicas ou palpáveis. A natureza íntima do perispírito não é ainda conhecida, mas poder-se-ia supor que a matéria do corpo é composta de uma parte sólida e grosseira e de uma parte sutil e etérea, que só a primeira sofre decomposição produzida pela morte, ao passo que a segunda persiste e segue o espírito. Lembra quando nós falamos disso, que o perispírito é o que liga o espírito que não é matéria com o corpo que é matéria, então ele precisaria ter as duas coisas? Esse é o fechamento aí da revisãozinha para que nós possamos seguir em frente mais tranquilo. Agora, tá, lembrei que é perispírito, né? Ou se não sabia, agora eu sei. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo. Peraí que eu esqueci aqui. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhe ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Então, quer dizer, por isso é difícil impor um limite para a encarnação. Depende do seu grau, depende do grau do mundo em que você está, depende do quanto você cresceu, né? Depende do quanto você merece. Então, à medida que nós vamos evoluindo moral, intelectual e emocionalmente, ou seja, como espíritos, lembrando que o perispírito é uma ferramenta do espírito, tá? Mas o perispírito pode se transformar, o perispírito pode se modificar, pode morrer uma parte, o que quer que seja, mas o espírito não. A transformação do espírito é vibratória, a transformação do espírito é emocional e, como consequência, ele interfere ou ele atua de maneira diferente sobre a matéria, então ele passa a ficar menos materializado também. Mas você não pode decepar um espírito, você não pode destruir um espírito, né? Isso não acontece. Mas um perispírito sim. Torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Quando o perispírito estiver depurado completamente, aí você tem um espírito puro. Ou seja, o perispírito tecnicamente deixa de existir, né? Você não pode mais ser percebido. Você não tem mais condições de enxergar aquilo, porque aquele espírito ultrapassou qualquer necessidade de atuação sobre a matéria como nós a conhecemos. Então não há mais a necessidade desse perispírito fazendo a ligação entre ambos. Então a parte material do perispírito também vai deixando de existir até um ponto em que ele seja totalmente depurado. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Aqui é o que eu falei de Jesus. Tá? Então, o mundo especial é destinado a um espírito de grande adiantamento. Como ele não tem matéria, né, nem no espírito e nem no perispírito, ele já é puro, ele pode viver sem oxigênio. Então, você pode ter um espírito puro no Sol, porque ele também não vai ser influenciado pelas explosões nucleares que ali acontecem. Ele não tem matéria para ser interferido.
Ele pode estar em Júpiter, ele pode estar em Marte, ele pode estar em Mercúrio, ele pode estar onde ele quiser. Lógico, estou falando só do nosso sistema solar, mas o universo aí, sabe Deus onde termina, né? Se é que termina. Então, quando isso fica compreendido, o espírito ele pode ir para um lugar bom, ele pode ir para qualquer local, mas ele também tem o direito de vir para baixo. Nós é que não temos o direito de ir para lá. Então, todos os locais por onde você já passou, você pode retornar. Mas o local onde você ainda não foi, você não pode ir. É simples assim. Você vai conquistando como espírito graus melhores de adiantamento, novos mundos, novas relações, novas pessoas, novos estados mentais. E isso dá também para fazer um paralelo aqui com o nosso psicológico. Nós temos muito mais facilidade de ficarmos tristes do que felizes. A tristeza toda hora visita, mas não é que a tristeza nos visita. Nós visitamos a tristeza com mais facilidade do que a alegria, porque a tristeza foi tão presente em nossa vida por sermos espíritos que começamos inferiores. Então, como um espírito começa inferior e ele é movido muito pelo instinto, ele tem muita brutalidade, ele tem muita perda, ele tem muito sofrimento. O instinto de aproximação é animal. Você tem, por exemplo, uma arara, um pinguim, uma lagosta, são animais que formam casais, eles são fiéis aos seus parceiros, né? Tem a viúva negra, tem o louva-a-Deus também que matam o marido ali, mas tudo bem, também tem gente que faz isso, né? Mas quando você pensa que os animais podem ter essa aproximação, então por mais primitivos que nós tivéssemos sido, nós amávamos da forma como se podia amar. Estávamos apaixonados, tínhamos ligação. Então, como era muito primitivo, qualquer pessoa podia morrer a qualquer momento. Não tinha lei, não tinha moral, não tinha nada disso. Chegava, matava e acabou. Então, nós ficamos muito com aquela coisa de medo, de guerra, de ter que defender, de ter que conquistar, de da noite para o dia perder filho, perder esposa, perder todo mundo, perder marido. E isso foi deixando para nós uma facilidade de visitar a tristeza e a melancolia. Quando alguém fala a felicidade não é deste mundo, né? Quando Jesus fala a felicidade não é deste mundo, é porque não adianta buscá-la aqui. Não tem. Nós não conhecemos a felicidade. Nós conhecemos a alegria, nós conhecemos o êxtase, nós conhecemos o prazer, mas esta felicidade que Jesus falou nós não conhecemos, porque ou ele estava mentindo, ou ele está guardando só para ele. E não dá para acreditar nisso. Correto? É deste mundo material. A felicidade não é deste mundo material. Como eu não conheço a felicidade, eu não tenho como visitá-la. Mas como eu sou PhD em tristeza, toda hora eu visito ela. Sou eu que a visito. Aí eu vou lá e sinto a tristeza. Então eu sinto a rejeição, eu sinto a tristeza, eu sinto o desânimo, eu sinto a preguiça. É facinho. É a mesma coisa quando você joga isso para a escala dos espíritos. Todo local que você já foi, você pode retornar. Mas ele sempre será mais denso do que onde você está. Então, para que você queira fazer isso, tem que ter muita nobreza. Para um espírito sair lá do Nirvana, né? De um lugar bom, onde ele não tem responsabilidades de guerra, não tem essa responsabilidade de estupro, de nada disso, e vir para um local, ser estuprado, presenciar a guerra, ver gente morrendo, ver gente brigando por causa de partido político, ele tem que ter um ego muito desprendido, um ego muito trabalhado ou uma ausência de ego e uma conexão total com o sagrado, né? Se não pela gratidão, pelo amor. O estado de desprendimento em que se encontram lhe permite ir a toda parte onde o chamem as missões que lhe estejam confiadas. Seguindo. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau de seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Vamos para a erraticidade também no vocabulário. Aí eu volto aqui. Segunda nota do expositor, ainda nas instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Erraticidade. Estado dos espíritos errantes, isto é, não encarnados,
durante os intervalos de suas diversas existências corpóreas. A erraticidade não é um sinal absoluto de inferioridade para os espíritos. Há espíritos errantes de todas as classes, salvos da primeira ordem ou puros espíritos, que não tendo mais que sofrer encarnação, não podem ser considerados como errantes. Os espíritos errantes são felizes ou desgraçados, segundo o grau de sua purificação. É nesse estado que o espírito, tendo despido o véu material do corpo, reconhece suas existências anteriores e os erros que o afastam da perfeição e da felicidade infinita. É então, igualmente, que ele escolhe novas provas, a fim de avançar mais depressa. Fica claro o que é erraticidade? Então, a partir do momento que nós desencarnamos, e não encarnamos de novo, nós ficamos nesse período chamado erraticidade. Isso aqui também já foi dito. Tá? Só que o que está sendo trazido no texto é que essa erraticidade ela não é um purgatório, como algumas pessoas dizem. Isso é um purgatório, que o espírito errante é uma alma penada. Não, eles estão dizendo assim, todo espírito que precisa reencarnar é errante. Só não é errante os espíritos que não precisam mais encarnar. Aí é onde se chega ao limite da encarnação. Qual é o limite da encarnação? Quando não estou mais na erraticidade. Ou seja, eu não tenho mais o que fazer no corpo físico. Porém, estes espíritos voluntariamente escolherão em dado momento reencarnar por missão, como fez Jesus. Está claro isso? Quando eles escolhem fazê-lo, eles estão missionários. Então, assim, não é que eles estavam na erraticidade, eu estou esperando a minha encarnação, porque agora eu vou ter que salvar o planeta XY14. Igual Jesus fez com o planeta Terra. Isso está acontecendo em todo lugar do universo. Em todo lugar do universo tem um espírito messiânico vindo trazer uma palavra, mudar as leis antigas e salvar as pessoas da ignorância. O Jesus, para nós, parece que Jesus é assim, é o melhor espírito do universo. Mas ele é só mais um, como nós somos mais um, e como muitos de nós faremos o que Jesus fez. Quando for chegada a hora, na nossa consciência dizer, porque nós saberemos o que está acontecendo no universo. Aí nós vamos ouvir que lá nesse planeta XY14 aí, o pessoal tá lá brigando por causa disso, porque veio um cara e falou um monte de coisa lá, igual Moisés falou para nós aqui. Aí você vai falar assim, não, eu vou lá ajudar. Mas tá feia a coisa, hein? Os caras estão brigando por qualquer coisa lá no meio. Aí você fala, não, eu vou mesmo assim. Tem uma equipe para me ajudar? Tem uns espíritos levantando assim, não, eu vou com você, eu vou com você, eu vou com você. Aí vai uns 3, 4 com você, e aí você chega aqui, reencontra esses 3, 4 pela aproximação, e aí escolhe mais uns 6, 7 ali, fica com os teus apóstolos, e sai por aí fazendo aquilo que Jesus fez. Então Jesus veio falar assim, olha, de onde eu venho, isso aqui é o comum. Para vocês eu sou tão distante da realidade, que 2000 anos depois vocês ainda vão estar falando de mim. Mas o ideal é que nós tivéssemos aprendido tanto de Jesus, que nós tivéssemos nos esquecido dele. Porque todos nós teríamos ficado igual ele foi. Isso nos faria esquecer dele nesse sentido de um modelo a ser alcançado. Mas nós lembraríamos dele como alguém obrigado pelo que o Senhor fez. Então o nosso trabalho também é parar de ficar idolatrando Jesus e tentar nos transformar da maneira que ele ensinou para que nós possamos enxergá-lo como um igual. Porque quando enxergarmos Jesus como um igual, isso vai levar um tempinho, nós poderemos estar onde ele estava. Nós poderemos ir para esse mundo de onde ele fala que ele estava. E chegando lá, teremos a vontade de fazer o que ele fez, que é voltar para mundos inferiores. É simples, né? Assim, raciocinar sobre a coisa. A compreensão científica, a compreensão é um pouco mais complicada, porque você tem que entender conceitos de física, de química, de astronomia, que nós ainda não detemos esse conhecimento. Mas quando você pensa assim na parte projetiva e analítica, não tem muito o que fugir. É isso. Tá? É começar a perceber que Jesus não é o espírito, todo mundo do universo fala, Jesus é o cara. Não, Jesus é um espírito.
puro que escolheu fazer isso pela Terra. E existe uma infinidade de espíritos puros fazendo alguma coisa por planeta, por pessoas, por Deus, né? Ou por si mesmos. A erraticidade não é um sinal absoluto de inferioridade para os espíritos. Há espíritos errantes de todas as classes, salvo os da primeira ordem ou puros espíritos, que não tendo mais que sofrer encarnação, não podem ser considerados como errantes. É interessante que aqui a palavra encarnação vem com sofrer, né? Mas não é no sentido de sofrer, sofrimento, é passar por, né? Ter isso. Os espíritos errantes são felizes ou desgraçados segundo o grau da sua purificação. Isso já deixa de aviso assim também para você que tem dúvida. Morrer não vai te deixar feliz e morrer não vai te deixar triste. Então, se está passando pela tua cabeça cometer o suicídio, esquece. Busca ajuda, sai dessa, né? Vai fazer um tratamento, não é fácil, mas não vai resolver o seu problema. O que vai definir se você é feliz ou desgraçado é o aqui e agora. Tá? Se você é feliz na terra, você vai ser feliz na erraticidade. Se você é desgraçado, porque desgraçado é uma palavra pesada, mas desgraçado é aquele que não tem graça, né? Aquele que não consegue se conectar com a graça divina, é aquele que, aí por consequência ele não acha graça, ele não vê graça, ele não dá nada de graça, ele não aceita nada de graça, tudo ele desconfia, tudo ele fica, então a vida vai ficando desgraçada, porque tudo tem um preço. O desgraçado é esse, alguém colocou um preço em tudo. Essa pessoa está comigo por quê? Será que é por causa do meu dinheiro? Será que... Aí o cara fica, não, ela está comigo, mas ela é muito bonita. O dia que ela perceber que eu sou feio, ela vai acabar ficando com outra pessoa. E aí não deixa ela sair. É um desgraçado. Porque não consegue entender. Não, a pessoa gosta de você e ponto final. Dê graças a Deus por isso. Dê um bom dia para ela, abraça ela e fica na boa, porque assim, ela tá ali, não adianta ficar imaginando quando ela não vai estar. E fica assim no emprego, eu tô nesse emprego, mas quem que é esse cara que tá chegando aqui? Será que ele veio trazer um currículo? E se ele for melhor que eu, será que ele vai tomar o meu lugar? É um desgraçado. Então, se você se vê dessa maneira na vida, aqui, esquece, morrer não vai resolver o teu problema. Encarnar de novo não vai resolver o teu problema. O que vai resolver o teu problema é parar de ser desgraçado. É começar a achar graça. Buscar a graça. Busca. Busca sentir graça. Essa graça é de Deus. Olha para o teu corpo e fala, eu agradeço pela mão que eu tenho. Eu agradeço pela oportunidade que eu tive, pelos abraços que eu recebi, pelas risadas que eu dei. Porque nenhuma vida foi tão ruim que a pessoa nunca deu uma risada. Que a pessoa nunca fez uma amizade. Que a pessoa nunca fez uma traquinagem ali e teve que sair correndo. Foi tocar uma campainha e sair correndo, ou foi estourar um traque e sair correndo. Mas é começar a perceber a graça da vida. Tá? Então não é morrendo que se resolve. A erraticidade é nesse estado que o espírito, tendo despido o véu material do corpo, reconhece suas existências anteriores e os erros que os afastam da perfeição e da felicidade infinita. Então, o indivíduo que pensa que quando eu falo do suicídio aqui, é a pessoa que tocou o terror em si. E fuma tudo que tem para fumar, e bebe tudo que tem para beber, e dorme mal, e se alimenta mal, e não faz nada por si. Ela não está nem aí, porque ela fala, não, depois que eu morrer acaba. Quando você desencarnar, além desse desconforto que você tinha com a sua vida, você vai se lembrar de todas as outras anteriores que também foram desconfortáveis. Muitas delas. E aí isso que você acha difícil agora vai ficar mais ainda. Então a sugestão é, resolva agora e faça o melhor que você puder com esse teu aqui agora. Porque não vai se resolver sozinho e não tem passe de mágica. Entendendo que é a erraticidade, voltamos aqui para o último trecho de São Luís. Esse trecho foi escrito por São Luís em Paris, 1859. Toda essa instrução do Espírito desde quando nós começamos a ler. Agora voltando no Evangelho. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo
a que o liga ao grau de seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Então, quando nós pensamos em umbral, ai, Vitor, eu não penso em umbral. Não, não é para pensar no umbral também. Umbral também não é essa coisa, não é um inferno de Dante. Um umbral é um local onde as pessoas se colocam de castigo. Porque gente querendo dar amor e te resgatar tem em todo local. Nesse momento na sua vida tem. Mas é você, às vezes, que está aí se colocando de castigo, né, no quarto, sozinho, falando minha mãe não me ama, eu odeio minha vida. Você que está se colocando num castigo aí nesse asilo, nessa casa de repouso. Você que está se colocando de castigo aí nessa casa imensa, ninguém vem te visitar. Então você também pode se colocar de castigo no umbral. Não, o que eu fiz com meu filho, o que eu fiz com meu pai, eu não mereço Deus. Aí Deus não vai te mandar ninguém, porque você não está pedindo. A partir do momento que você fala, eu preciso de ajuda, a ajuda vai chegar. Então, o umbral não é um lugar, não. Você vai ficar aí sofrendo com gente arrastando corrente e tal. É tudo na cabeça. Mas o que eu quero dizer com a questão do umbral é assim: o umbral da Terra é um umbral pior do que o umbral de um mundo superior. Superior à Terra. Não estou falando do mundo de luz. Um mundo superior à Terra. A Terra é 2.1. Eu estou falando do mundo 2.2. O umbral lá não é tão pesado que nem o daqui. Como o umbral daqui não é tão pesado quanto o de um mundo inferior ao nosso. Né? Porque hoje é hediondo para nós. Um assassino, um serial killer é hediondo, as pessoas se chocam. Mas imagina, por exemplo, na época da Inquisição Católica, que a tortura era uma coisa comum. E tortura brutal, tortura pesada, tortura feia, né? Aquelas donzelas de ferro, aquelas cadeiras de ficar o cara na água e caindo. Então, imagina um umbral daquela época. Você imagina? Um cara que ficou naquela gaiola e morreu ali até ficar só o esqueleto dele, quando ele reencontra o religioso que matou ele, como ele fica? Como esses caras se vingavam no umbral. Então, é isso que eu quero trazer aqui. O que ele está dizendo é que não existe um plano de sofrimento puro em todos os mundos. A sujeira é como um esgoto. O esgoto de uma população que só se alimenta de coisa orgânica e vegetal é um. O esgoto de uma população que só come junk food, sai do Burger King e vai para o McDonald's e chega em casa e come fritura, o esgoto é outro. E aqui nós estamos falando sim de esgoto mesmo, de excrementos humanos. Tá? Então a sujeira que um grupo de pessoas consegue causar no universo é proporcional ao seu atraso moral. Então o umbral já não é tão ruim que nem ele era há 500 anos aqui na Terra. Tá? É isso que é o ponto principal. Olha aqui, ó. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Tá? Então, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do seu adiantamento. Então, não vai acontecer de eu desencarnar e ir parar na erraticidade de um mundo superior. Eu vou continuar onde eu estou. Ok? A questão é, não tem para onde correr, tudo é conquistado, né? Não tem democracia, não tem nada disso no mundo espiritual. O que tem é meritocracia. É você e você merece e você vai. Não é a maioria decidiu, não existe isso. Né? Não interessa o que a maioria decidiu lá. O que interessa é o quanto você conquistou. Se todo mundo tiver arrebentado, arrastando corrente, mas você ajoelhar e falar, eu preciso de ajuda, você sai. Tá? Não interessa que todo mundo fale, não, ele não merece porque ele é um assassino. Não interessa, eles vão falar, vão te levar porque você pediu ajuda. Mas pediu de coração, né? Não da boca para fora. Vamos em frente. Outro subtópico. Necessidade da encarnação. Item 25. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Resposta. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material,
os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de poder. Meritocracia. Então, assim, por que eu tenho que encarnar? A encarnação é uma punição, eu estou sendo punido por eu não ser bom, mas lógico, você foi criado ignorante, não tem como Deus te punir. Eu te faço ignorante, depois eu te puno por ser ignorante. Não faz sentido, é resquício ainda desse Deus violento, desse Deus vingativo, desse Deus bravo. Aqui ele vai deixando claro qual é o sentido da encarnação. A pergunta é um castigo e só os culpados estão sujeitos a sofrê-la? Né? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência, ou seja, é para o nosso bem. Mas como eu disse de Jesus ter conversado conosco como se fôssemos crianças, porque éramos, e alguns ainda são, em alguns momentos ainda somos, mas não mais como éramos antes, é natural também que o processo de encarnação, a projeção que nós fazemos de Deus sendo pai e mãe, a energia cuidadora, a criança odeia quando a mãe fala vá para a escola. Odeia, ela não quer ir para a escola. A criança não, a criança ainda gosta quando vai brincar, vai colorir o livrinho e tal, mas o adolescente odeia ir para a escola. Quinta série, sexta série, nossa, acordar de manhã, mas faz bem para ele. Pessoas odeiam ir ao dentista, mas faz bem para elas. Odeiam fazer terapia, mas faz bem para elas. Então, aquilo tudo que odeiam comer vegetais, mas faz bem. Então, a encarnação é algo que muitos de nós odiamos, ou rejeitamos, ou não entendemos, ou questionamos, mas faz bem para nós. Se a tua mãe, que é o mais próximo que se chega de um amor de Deus, mas ainda é inferior ao amor de Deus, fez o que fez pelo teu bem, por que Deus vai estar fazendo o teu mal? Por que ele faria isso? E às vezes o filho reclama, eu odeio ir para a escola, mas ele se esquece que ele é acordado às 6h20 pela mãe ou pelo pai. E que para a mãe ou pai acordá-lo às 6h20 é porque ele acordou às 6. Então a mãe acorda às 6 horas para acordar o filho, para convencê-lo de ir para a escola, sendo que ela não precisa ir para a escola. Ela poderia dormir até às 7h30, mas ela acorda 1h30 antes, ainda às vezes faz o café para o indivíduo, tira o carro da garagem, leva ele naquela fila de carro na escola de pai, porque todo mundo quer deixar o filho na porta, ninguém quer andar 15 metros, e aí ficam brigando por causa disso, buzinaço, fica indo para frente, para trás, reclamando, por amor. Porque não pode ser por punição. Que tipo de carrasco é esse que para te punir se pune mais ainda? Né? Não é amor. Então a encarnação também é um movimento de amor de Deus para conosco que talvez nós não entendamos hoje. Mas talvez hoje você está aí com uma condição financeira legal, porque tem um diploma, porque tem um 2º grau completo, e se não fosse a tua mãe insistir, talvez você não tivesse. Então hoje você entende o quanto aquilo foi importante. Um dia também compreenderemos com mais clareza o quão importante é isso tudo que estamos passando agora. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente para todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer espírito que você tenha visto na sua existência, seja ele alguém próximo a você ou alguém distante, como Jesus, Chico Xavier, Divaldo, Allan Kardec, começou do mesmo local que você e teve os mesmos recursos que você teve. Ou eles foram mais rápido porque se aproveitaram melhor da situação, ou eles passaram pelo mesmo que você passou, mas já estão muito à sua frente em tempo mesmo de vida. Então não fique pensando que alguém já foi criado assim. A Deus criou Jesus para ser bonzinho. Não, Jesus foi um mala também em algum momento da existência dele, foi um indivíduo que matou, foi um indivíduo que traiu, foi um indivíduo que falou mal, que fofocou, ele se tornou Jesus.
Ele não foi criado, Jesus, senão ele seria um hipócrita. Sabe aquela pessoa que nunca, nunca fumou um cigarro na vida? Eu falo porque é a minha área de atuação, né? Então, às vezes eu entrava nas clínicas de dependência química e fazia a minha palestra e as pessoas falavam: "Ah, cara, você falou de um jeito que nunca ninguém falou com a gente aqui, muito difícil ouvir uma palestra desse jeito". E às vezes chegavam pessoas lá que tinham todo o conhecimento técnico do uso de droga, mas nunca fumou um cigarro. Então ela ficava falando: "Vocês não podem porque faz mal, é só controlar o seu vício". E eles ficavam se olhando assim: "Mas você não sabe o que nós estamos fazendo aqui". Então, se Jesus não tivesse passado pelo que nós passamos, seria muito fácil para ele vir aqui falar o que nós temos que fazer. E seria muito difícil para ele nos perdoar. O que levou Jesus a nos perdoar é justamente o fato de já ter estado onde nós estamos. Ele fala: "Eu sei. Eles não sabem o que fazem, assim como um dia eu também não sabia. Então deixa". Não adianta tentar explicar, porque quando tentaram me explicar, eu também não ouvi. A mensagem de Jesus é essa. O perdão de Jesus não é uma misericórdia porque ele é muito bom. O perdão de Jesus é empatia. É Jesus falando: "Eu sei, eu sei". Né? Nessa hora não dá para ver mesmo. Então ele pede: "Ó Deus, perdoa porque eles não sabem o que fazem". Aí sim, Jesus passa a ter mérito. Caso contrário, não. Seria um doutor da lei. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe, quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha e, tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. São Luís, novamente, Paris, 1859. Eu acho maravilhoso ler isso aqui. Qualquer privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. É por isso que eu sempre digo: não existem milagres. O milagre não pode existir quando você compreende Deus. Ah, não, Deus curou um cara que não podia ser curado. Isso não existe porque ele estaria preferindo esse cara. A fé daquele cara. Então, quando as pessoas enxergavam milagre em Jesus, ele combatia isso o tempo todo. Ah, Jesus, o Senhor me curou. Não, a tua fé te curou. Não é a minha veste que te curou. Foi a tua fé. Aí sim. Porque se tivesse sido a veste de Jesus, as vestes de Jesus, e nós que não temos ele aqui para tocar nas vestes dele? Temos o azar de ter nascido em outra época? Temos o azar de ter reencarnado? Então ele compreende: você, pela tua fé que você tinha de que ao me tocar você se curaria, você se curou. Só que se você tivesse essa fé tocando uma pedra, você teria se curado também, que é o que algumas pessoas encontram. Elas falam: eu vou lá para Aparecida do Norte de bicicleta porque aí eu vou me curar. Elas se curam não porque ir de bicicleta para Aparecida do Norte cura ela, mas porque ela teve toda a fé que aquilo curaria. Então, quando a tarefa termina e ela se vê em Aparecida indo de bicicleta e se abre para receber uma energia positiva, a energia positiva que está dentro dela toma conta do corpo. Aí ela pode se curar de câncer, pode se curar de qualquer coisa. Mas é a fé dela, não é um milagre. Deus falou: ah não, o Vitor anda de joelho, então eu vou preferir ele do que o Celso que fica tomando cerveja. Não existe isso. Deus não tem amor condicional. O amor de Deus é incondicional. Né? Ele ama o serial killer da mesma forma que ele ama a beata da igreja. Não tem situação. A diferença é que cada um está atraindo para si energias positivas e negativas, que irão definir se eles irão adoecer ou ficar saudáveis. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação, e mais cedo gozam do fruto de seus labores, mas passaram por todo o processo. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha
e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnação, e é quando se torna um castigo. É o que eu falo dos estudos, né? Se você está confortável aí no teu vício, se você está acomodado na sua preguiça, pare de assistir. Não continue, porque esse estudo aqui vai causar um desconforto no seu comodismo, vai te trazer sentimento de culpa, vai te trazer arrependimento, mas se você estiver olhando pela ótica positiva, vai te trazer motivação, vai te trazer despertar. Eu sou só um fenômeno aqui, né? Ah, o fenômeno igual ao Ronaldo. Não, não é que eu sou um fenômeno, que eu sou acima da média. É um fenômeno fenomenológico. Este estudo é um fenômeno na sua vida. Você está diante dele. E ele pode te modificar positiva ou negativamente. Tá? Mas te deixar ser quem você era, não vai. Esse estudo vai te modificar. Então, e quando você lê o Evangelho, e quando você lê o Livro dos Espíritos, e quando você faz terapia, e quando você faz yoga, e quando você faz reiki, e quando você medita, né, e você se modifica. Tá? Então, se você sabe que encarnar, né, não é tão bom, não quer ficar encarnando para sempre, e que não precisar encarnar é melhor, para que insistir no vício? Para que continuar fazendo isso? Para que atrasar o teu avanço? Não vai te levar a nada. É gostoso, cerveja é uma delícia, cachaça é uma delícia, tequila é uma delícia, cocaína é uma delícia, maconha é uma delícia, sexo descompensado é uma delícia, Teu cérebro está enchendo de neurotransmissor de prazer, mas o teu espírito acha isso delicioso? Teu espírito não tem pulmão, então não pode fumar. Teu espírito não tem nariz, então não pode cheirar. Teu espírito não tem genitália, então não pode ter sexo. Então teu espírito não está usufruindo de nada disso. É uma encarnação devotada ao materialismo, transformando o corpo físico em um ídolo, né, em um deus. Então, quando o teu corpo morrer, a tua fé morre junto. E aí você fica com aquele sentimento de angústia, né, sem saber onde buscar recursos para ser feliz, porque se acostumou a ser feliz pela comida, pela bebida, pelas genitais, e não a ser feliz pela paz de espírito. Mas é só uma sugestão, né? Cada um faz a seu tempo. Item 26. Nota. Não é uma nota minha, nota do livro mesmo. Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência, senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim, e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual, então, menos espinhos encontra. Outro tanto, não sucede aquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na Terra. Então ele faz a mesma analogia aqui, né, da escola. Agora pode não fazer sentido, mas vai ser mais legal. Na faculdade talvez tenha sido mais legal do que no colegial para muita gente, né? Então assim, vai ser mais legal. Eles estão dizendo, vai ser mais legal. Né? Nós estamos naquela fase escolar que tem um monte de bullying, um monte de competição, feromônio, hormônio, o corpo mudando, todo mundo querendo aparecer mais do que o outro, ou se esconder mais do que o outro. Mas depois quando você entra na faculdade, o cara entra de chinelo, assiste metade da aula, vai embora, você não sabe nem quem é, o outro sai para fumar um cigarro e volta. Então fica uma coisa mais tranquila, mais fácil. E também vai acontecer isso com o espírito, né? Vai chegar um momento em que essa coisa de querer agradar os outros, se importar com a opinião dos outros, não vai mais ter tanta importância assim, e vai ser muito mais legal, né? É isso que está sendo dito aqui, mas tem que passar, né? Tem que passar pelas fases iniciais. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, ou se não é, repete de ano. Outro tanto não sucede aquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes, é o repetente. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na Terra. Então, se você está passando por uma encarnação, por exemplo, eu passei por uma encarnação ruim e agora de novo eu estou passando por uma encarnação ruim. Não é o mundo te punindo, é o mundo sendo justo. Você não passou.
vai fazer de novo. E vai fazer de novo quantas vezes for. Pode cometer suicídio 75 vezes. Só vai parar, a tua vida só vai entrar no eixo quando você parar de se matar. Pode culpar a namorada 150 vezes. Só vai mudar quando você assumir a responsabilidade. Você fala, eu namorei 15 caras e todos eles não prestavam. Talvez tenha algo em você que não presta também. Talvez seja a tua energia de escolher sempre os mesmos perfis, né? Ou a tua exigência de achar que nada tá bom. Então por que tem sempre que ser o outro, né? Enquanto você sentir que a tua vida está repetindo, olha só esse tipo de gente que chega para mim. Eu me livro de um, chega outro igualzinho. Eu saí de um emprego, achei um patrão igual que eu tinha anteriormente. A minha sogra é igual minha mãe era. E aí você vai entendendo que a vida está te falando, você está repetindo de ano, acaba logo essa prova. Resolve o problema com a tua sogra. Depois você não precisa passar isso com a tua mãe. Resolve o problema com esse patrão. Depois você não vai precisar mais ser empregado por gente assim. Não é o universo te punindo sadicamente, não é coincidência, não é azar. É justiça. Você está literalmente colhendo o que plantou e enquanto não souber compreender e se alimentar disso, não vai progredir. Vamos em frente. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é o meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em que o senso moral se acha largamente desenvolvido, e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo, pela necessidade em que se vê prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que o separam dos mundos superiores. Transpor de uma só vez não é dar salto, é passar apenas uma vez pelas experiências que levam até lá, tá legal? Ah, não, então se eu fizer a coisa muito boa aqui amanhã, não vai rolar. Se você fizer coisas muito boas, você vai passar direto, tá? Sem reprovar. Vai dar um saltão de 5 degraus. Vai ter que passar degrau por degrau. Então aqui o ponto é, de acordo com o adiantamento do espírito, a encarnação tem uma função na vida dele, é isso que está sendo dito aqui. Cabe a você definir qual é a função da encarnação na minha. Eu estou aqui para desenvolver a inteligência ou eu já sou o senhor inteligência, mas não tenho moralidade nenhuma? Eu estou aqui porque eu sou super moralista, mas ou moralizado, né? Mas eu não tenho inteligência e eu fico com preguiça porque eu mando todo mundo fazer as coisas por mim. A pessoa não desenvolve, ela fala, eu não sei mexer nessas coisas aqui não. Ô, Juninho, vem aqui pra mim, mexe aqui pra mim, vê esse negócio de e-mail aí que eu não entendo nada. Não abraça as situações da vida, não aprende nada novo, vai deixando os outros fazerem, né? Tem alguns indivíduos aí que o dia que a mulher desencarnar vão morrer de fome, porque não sabe fazer arroz. Nunca tentou. Não precisa, né? Não sei mexer com esse negócio de fogão aí, não sei nem ligar esse troço aí, não sei, porque isso é coisa de mulher, isso aí o cara fala assim. Aí a mulher dele desencarna e ele fica lá deprimida e não consegue comer. Tá? Vai precisar comer comida fora. Porque nós não aprendemos a lidar com situações novas. Então a encarnação não é para você ficar confortável e fazer o que você já sabe. O que você já sabe, você já sabe. A encarnação é para você sempre aprender algo novo e se desafiar a ir um pouco mais longe. Caso contrário, você não progride. Você vira PhD naquilo que você já era doutor, mas continua amador naquilo que você precisa crescer. Contudo, para o homem esclarecido, em que o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas. Então, essa parte diz assim, quanto mais você crescer, mais vai doer repetir. Mais vai doer. A criança, quando está lá na terceira série, segunda série, se ela repete de ano, não dói tanto. Mas o cara repetir no terceiro colegial, um cara repetir no ensino médio, um cara repetir no último ano de faculdade, quando vê todos os colegas dele se formando lá e ele ter que ficar mais um ano, dói muito mais. Então, quanto mais inteligente você é, mais o teu espírito se revolta, mais o teu espírito fica rancoroso por ter que passar por aquilo de novo. E aí, como você sabe
que isso é seu, mas você não quer assumir, você projeta para o mundo. Essa porcaria desse país, esse país burro, sem cultura, essas pessoas ignorantes, esse mundo aqui é uma porcaria. E aí você acha que o mundo é ruim, mas é o teu espírito falando, nossa, eu tive a chance de ir embora e fiquei. Fiquei porque quis dar uma última mentidinha, né? Dar uma última enganadinha, dar uma última roubadinha, dar uma última oprimidinha. E ficou. E aí odeia por ter ficado. E dói, né? Continuando. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? Resposta. Semelhante modo de ver só seria admissível se, na Terra, todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outrem? É uma questão que muita gente pergunta, né? Assim, mas e a criança? Aquela criança que morre com 5 anos de idade? Pergunta, vamos lá. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se, na Terra, todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. Quer dizer, não é que eu já passei pela Terra, posso ir para outra. Não, porque a Terra tem um indivíduo que é péssimo moralmente e tem um indivíduo que é ótimo. Então, mesmo dentro de um planeta Terra, você tem várias experiências que você pode passar aqui. Então, quando nós falamos de planeta Terra, trazendo essa analogia da escola, não é que o planeta Terra é a terceira série. O planeta Terra é uma escola. Isso é importante ter em mente. Aqui no planeta Terra tem desde o pré até o último ano do ensino médio. Quando você acaba o ensino médio, aí você vai para um planeta melhor, que é onde você vai fazer a faculdade. Quando você acaba esse planeta, que você chega lá como calouro e tem até o veterano, lá do 5º, 6º ano. Quando você se forma, você vai para pós, vai para o mestrado, vai para o PhD, vai para onde for. Mas fazendo essa analogia, não fica pensando assim, a Terra é a terceira série do universo. Não, a Terra é uma escola. E aí cabe a você definir, né? E nessa escola eu estou onde? E se você fala, mas Vitor, eu não sinto que eu estou em lugar nenhum. Eu me sinto que eu estou aqui para ensinar, então, porque a escola precisa de professor. A escola precisa de enfermeiro, a escola precisa de fisioterapeuta, a escola precisa de professor de educação física, a escola precisa de um psicólogo, a escola precisa de um médico. E aí algumas pessoas realmente já estão aqui para fazer uma função de ajudar esses alunos, para se melhorarem também como professores. É assim que nós temos que ver, porque fica mais fácil compreender por que temos que encarnar tantas vezes no mesmo planeta. Então, se você imagina que a Terra é uma escola e que dentro dessa escola você tem todas as séries e alguns ainda insistem em repetir as séries, 100, 200 encarnações não significam nada. Vai ficar aqui o tempo que for preciso. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, entre os espíritos que já estão na Terra, mostram quais os degraus têm de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outrem. Isso ele está dizendo, se fosse dito assim, se cada pessoa só tivesse que encarnar uma vez no planeta, e essas crianças então, elas não teriam aproveitado? Elas teriam perdido a chance? Tá? Então não, todos nós vamos encarnar várias vezes aqui. Com relação à encarnação de criança, isso aí abre espaço para uma palestra, né? Então eu não vou entrar, mas eu sei que isso suscita muitas dúvidas, assim. Apenas tenho em mente que existem encarnações programadas e existem encarnações acidentais. A pessoa tem o filho, não cuida, derruba da banheira e mata. E não é, não, nós sabíamos que você ia cair da banheira aos 3 anos de idade, aos 5 anos de idade você ia cair do berço, e da beliche, às vezes morre por descuido.
mas algumas já são programadas mesmo, né? Eles colocam que em alguns casos são espíritos que já estão quase acabando o seu trabalho aqui na Terra, só precisam de uma última pincelada, aí eles nascem, vivem 2, 3, 4 anos e já vão embora, porque eles cumpriram o trabalho deles. Né? Então imagine que alguém que está lá no último ano da faculdade, já está acabando, mas ficou de DP em uma matéria, só vai lá uma vez por semana. É isso que acontece com essas crianças, né? Que tem essa programação. Outros vêm como uma função de reunir famílias, assim, as famílias estão brigando, as famílias não estão funcionando, aí nasce aquela criança, une todo mundo, fica todo mundo em volta da criança, volta a almoçar na casa da sogra, volta a receber os amigos em casa, o casal volta a se apaixonar, aí quando a criança une de novo todo mundo, ela desencarna porque a missão dela acabou, que era fazer essas pessoas sentirem amor, e aí as pessoas se unem naquele luto, ficam próximas de novo, então isso acontece muito, tá? Tem algumas que depois que passam pela perda de um filho sentem muito mais amor pelo próximo. Então pode acontecer de eu, por exemplo, saber que tem um espírito que vai vir, que vai nascer e que ele precisa de muito amor. Mas que o casal que vai recebê-lo ainda não tem todo esse amor para dar. Então eu falo, não, eu vou primeiro, para eles sentirem essa energia toda, vão me perder, porque aí eu vou desencarnar, e aí eles, no segundo filho, eles vão vir com todo aquele amor assim de gratidão e cuidado diferenciado. E aí esse indivíduo pode receber. É muito interessante assim as possibilidades que se tem para que o amor atravesse os corações. Mas existem situações mesmo onde a encarnação era para o indivíduo ter durado mais tempo, mas ele morre ainda criança. E aí é problema. E aí, para fechar, Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada fez de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Então, às vezes, a tua tristeza, a tua melancolia fala, eu sou um inútil. Não, não é. Confie em mim, você não é inútil. Meu filho é um inútil. Não é. Fique tranquilo que seu filho não é inútil, sua esposa não é inútil, seu cachorro não é inútil, a árvore que está crescendo na calçada da tua casa não é inútil. Tudo tem uma utilidade. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Isso também aqui é inteligente de perceber, né? É o que eu falei da questão de fugir. Então eu encarno aqui na Terra, arrebento com todo mundo, engano todo mundo, sou o estelionatário e depois eu falo tchau, nunca mais eu volto. Não, vai voltar. Vai voltar. Vai ter que olhar na cara de todo mundo que você enganou, vai ter que olhar na cara das namoradas que traiu, vai ter que olhar, porque às vezes você traiu a namorada, ela entrou em depressão, cometeu suicídio, tá lá na tua conta, filhão. Vai responder por isso. Vai olhar na cara dela. Vai reparar o mal que você fez. Talvez você não repare o mal com ela, mas você vá se desenvolvendo até chegar a um ponto em que você vira um profissional, por exemplo, que ajuda com saúde mental. Aí você vira um enfermeiro de hospital psiquiátrico e chega lá uma garota que tentou suicídio porque o namorado traiu ela, isso reverbera em você e você acolhe ela. E ajuda ela no tratamento dela, não é a tua namorada, é outra. Mas você está fazendo uma reparação. Aquela namorada que você traiu, virou as costas e falou, dane-se, não quero saber, agora chegou na tua frente a mesma dor que ela sentiu e você vai ter que encarar isso. E se encarnasse em outro planeta, se encarnasse em uma outra situação, não teria contato, não teria condições de saldar as próprias dívidas. Então é uma forma também de evitar que a pessoa faça o que bem entende e depois fuja, né? Por isso nós vamos encarnando aqui. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. É uma lei natural. Tá? Como nós vamos encarnando várias vezes, como nós já vimos aqui também, você começa a ter essa propensão de criar famílias, porque as pessoas vão preferindo umas às outras. Eu lembro da outra vez que nós encarnamos, foi legal, vamos de novo? E aí vai se formando as famílias,
e aí, como consequência, nós vamos ficando solidários. Primeiro, solidários, fraternos de igualdade com os filhos, né? Vai amando o filho, depois vai amando outro filho, depois vai amando um tio, aí quando percebe está amando o quarteirão, a humanidade, e quem sabe um dia chega como Jesus, né? Conseguir amar o planeta todo. Certo? Beleza? Próximo encontro, dia 5 de setembro, capítulo 5, nós começaremos. Bem-aventurados os aflitos. Parte 1, hein? Esse aqui também mexe. Bem-aventurados os aflitos mexe, né? Mexe com pessoas que são vitimistas, mexe com pessoas que são reclamonas, mas também ajuda aquelas pessoas que estão tentando entender. O que eu sofro, o que eu faço desse sofrimento, estou sendo punido. Então você que está buscando coisas boas, você vai encontrar um monte aqui. Você que está querendo enxergar coisa ruim, você vai encontrar um monte aqui também. Tá? Eu vou continuar seguindo. E eu convido vocês a seguirem assim. Vem com uma ótica positivista, vem com o coração aberto. Se alguma coisa te agulhou, né? Não veja isso, foi um tapa na cara, foi um puxão de orelha, foi nada disso. Tá? Ninguém está aqui pela severidade, ninguém está aqui pela braveza. É o despertar mesmo, e nós vamos entrando em contato com coisas dolorosas, justamente para aprendermos a nos libertar dela. Tá? Então fiquem tranquilos, fiquem tranquilas. O trabalho está só começando. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado, agradeço desde já vocês que deixarem comentários aí, vocês que se inscreverem para ajudar a fazer o canal crescer, porque não tem mais outro meio de divulgação que não seja vocês. Tá? Então se você gostou do vídeo e puder levá-lo adiante, estará fazendo um bem a todas as pessoas que ele possa vir a tocar. Legal? Muito obrigado então, uma ótima semana, um grande abraço e muita paz.